Eu realmente acredito do fundo do meu coração que o Islã não vai ter sucesso no Ocidente. Não vai conseguir dominar nenhum país e o Reino Unido não vai sucumbir ao Islã. No entanto, o caminho vai ser um pouco turbulento e o Reino Unido vai perder um pouco de si mesmo enquanto se livra do Islã. Não digo isso só por querer acreditar. Veja isso. Este é um artigo antigo, provavelmente do ano passado, de julho de 2025. Metade do público acha que o Islã não é compatível com os valores britânicos. Uma pesquisa revelou que 40% dos entrevistados acham que os imigrantes muçulmanos têm um impacto negativo sobre o Reino Unido. O estudo, feito pelo Telegraph, é do ano passado. E agora mais uma. Na verdade, tem outro subtítulo. Deixe-me ler esse também. Apenas 24% dos adultos entrevistados disseram acreditar que os imigrantes muçulmanos contribuem positivamente para o Reino Unido. Eu não acho que qualquer pesquisa possa ser feita que vá mostrar o Islã ou os muçulmanos de forma favorável. E não é só no Reino Unido, aliás. Olhe isso. Estudo aponta que alemães são tolerantes com religiões, menos com o Islã e muçulmanos, sem surpresas. Então, a GB News acabou de fazer uma nova pesquisa e faz tempo que não ouço Majid Nawaz. Então, estou realmente curioso para ver o que esse vídeo diz. 61% dos britânicos acham que o contrato social foi rompido, o que não é uma boa notícia. 2 em cada 5 britânicos agora acreditam que os muçulmanos não podem se integrar à sociedade britânica. Só 2 em cada 5, esse número deveria ser muito maior do que isso. Bem, 2 em cada 5 é o quê? 40%. Deveria ser 3 em cada 5, que seria cerca de 60%. Então vamos ouvir. Vamos assistir a esse vídeo. O relatório afirma que 2 em cada 5 britânicos acham que muçulmanos não podem se integrar ao Reino Unido. Achei interessante, Majid Nawaz. O que você acha? Bem, eu acho, Michele, que esse é um sentimento que vem se formando há muitas décadas. Não é algo que surgiu ontem, porém, claro, isso se intensificou muito por causa de alguns dos escândalos online que vieram à tona. Por exemplo, as gangues de aliciamento que acabamos de mencionar. Isso não ajuda. Mas, na verdade, as lideranças das comunidades muçulmanas na Grã-Bretanha vêm falhando com as comunidades muçulmanas há décadas e vêm falhando com a Grã-Bretanha e vêm falhando conosco. E não é só isso. A responsabilidade não recai apenas sobre a liderança muçulmana. Se quisermos falar, eu nem sei quem eles são, porque não existe uma estrutura central onde eles sejam eleitos para algum cargo ou algo assim. E os muçulmanos comuns? Sei que Majid Nawaz tentou e fracassou, e agora voltou a ser religioso. Não sei o que acontece com ele. Sinceramente, vou deixá-lo de lado por enquanto. Mas e quanto à outra comunidade muçulmana moderada? Qual era o nome daquele comediante? Gus Khan? E quanto a ele, e quanto a todos esses chamados muçulmanos moderados não religiosos, e quanto a eles sempre minimizaram as gangues de aliciamento sexual e se faziam de vítimas. Eles nunca denunciaram as maçãs podres da comunidade deles, como Muhammad Hijab ou aquele outro cara. Quem foi o primeiro mesmo? Anjem Choudhury. Eles nunca o denunciaram, nunca fizeram isso. Majid Nawaz fez. Acho que ele é uma exceção. E é por isso que ele também foi excomungado da própria comunidade. Por isso ele se afastou. Agora ele voltou. Não sei o que está acontecendo com ele. Então, por isso que eu disse que ele é uma exceção. Deixe ele de lado por um momento. Bush Sheikh. E quanto às celebridades muçulmanas? E quanto a eles? Eu me lembro de uma mulher, esqueci o nome dela. Ela estava em algum programa matinal. Ela realmente ficou muito envergonhada. Ela estava atacando Tommy Robinson. Ela disse para ele parar de ser rude com as outras pessoas. Então, elas não vão atrás de você. Elas não vão tentar te matar. Então, primeiro de tudo, ela justificou isso. Ela usou a palavra com C. E então, 5 anos depois, ela disse: Desde que critiquei o Islã, estou recebendo ameaças de morte. Então, sim, esse foi um momento de grande choque. Mas os muçulmanos, até mesmo aqueles que acham que deveriam se manifestar contra a sua comunidade, se acovardam. Eles se fecham, se tornam covardes e evitam falar porque recebem. Veja, não me entenda mal, o que faço não é um caminho fácil. Mas se você quer proteger seus interesses, então não venha só para defender a Palestina. Se manifeste sempre que sentir que foi vítima de algo ou que há racismo, intolerância ou islamofobia. Não se manifeste só nessas situações. Isso é fácil. Sabe por que isso é fácil? Porque pessoas brancas aceitam isso. As pessoas brancas têm aceitado críticas sobre elas há muito tempo, mas a maré está mudando. A maré está mudando, pessoal. Isso não vai mais ser tolerado. Então se apressem. E bem, a conta chegou. Sinto muito, Majid Namaz. Não é só a liderança muçulmana. São os próprios muçulmanos. Ponto final.
vários assuntos, principalmente o terrorismo jihadista. Por muitos e muitos anos, durante a época da guerra ao terror, as desculpas e a ocultação às quais nos acostumamos no escândalo das gangues de aliciamento eram as mesmas desculpas e ocultações aplicadas ao terrorismo jihadista. Você vai se lembrar, Michele, todos nós lembramos dos anos da guerra ao terror e das muitas desculpas sobre o extremismo islâmico e seus defensores aqui que buscavam minar o contrato social. As lideranças muçulmanas estavam despreparadas. Na verdade, evitaram denunciar o extremismo, arrumaram desculpas para isso, exatamente como fizeram na investigação das gangues de aliciamento. Bom ponto. Não é só a liderança muçulmana, mas também os próprios muçulmanos, Majid. Desculpe. Desculpe. Essa chance já passou. Você não pode se esconder atrás disso, pois foi a mesma desculpa usada durante a guerra ao terror. A maioria dos muçulmanos são boas pessoas, só os extremistas não. Diziam que criticavam, mas na verdade não faziam isso. Mas é trabalho da liderança muçulmana criticar esses extremistas. E eles só faziam isso, às vezes, só quando eram pressionados ao extremo. A maioria não fazia isso. Só raramente alguém fazia. Deixa eu te mostrar algo. Olha isso, aconteceu recentemente, certo? Lembra daqueles 2 enfermeiros muçulmanos que disseram matar judeus quando estão sob seus cuidados? 80 grupos e líderes muçulmanos proeminentes assinaram uma carta aberta alegando que a reação ao vídeo das enfermeiras de Sydney é uma indignação seletiva. Basicamente, eles demonstraram apoio. Olha só. Eles têm médicos lá, Dr. Hattab, Dr. Uthman Badr. Eu conheço esse cara, Dr. Uthman Badr. Dr. Uthman, irmão. Meu Deus. Então, quem os fez seus representantes? Por quê? Porque eu não vejo muçulmanos saindo e protestando contra eles. Tipo, ei, essas pessoas não nos representam. Não, mas seus muçulmanos aparecem quando Israel está em guerra com Gaza. Então, agora, o futuro não vai ser bom para vocês. Olha, o futuro não vai ser favorável. Não vai ser favorável. Desculpe, Majid Nawaz. Não se pode transferir a responsabilidade da comunidade muçulmana para sua liderança. E eu sou incrivelmente crítico deles porque acredito que eles decepcionaram o país e decepcionaram os muçulmanos. E como resultado, vemos pesquisa após pesquisa mostrando que os britânicos agora começam a suspeitar que os muçulmanos não conseguem se integrar. Vou participar de um debate sobre esse tema em 11 de setembro, aniversário do 11 de setembro, organizado pelo Winston Marshall Show no Emmanuel Center, Westminster, Londres. Vamos debater. O Islã é compatível com o Ocidente? Eu não deveria estar nessa posição. Mas, infelizmente, se as pessoas continuarem negando a existência das gangues de exploração sexual, continuarem negando o extremismo, continuarem negando alguns dos problemas mais conservadores socialmente que temos em nossas comunidades, é claro que o país vai se voltar contra nós. Então, mas eu sempre fico intrigada sobre o que está por trás dessa negação. Por exemplo, e eu sempre volto a esse ponto, o Majid Nawaz... Quantas vezes você confrontou essas pessoas? Vamos começar por aí. Motivo pelo qual você tem que lutar contra eles porque eles são judeus e cristãos. Você deve lutar. Por que Muhammad Jab é tão popular? Por que ele tem 1 milhão de inscritos? Por que Ali Dawah tem 1 milhão de inscritos? Esses impérios ao seu redor, ou esses governos ao seu redor, que são judeus ou cristãos, até que paguem a jizya. E então, o modo como isso acontece está no Hadith. 3 opções são dadas. Ou você paga a jizya, ou faz isso, ou faz aquilo. Sim, nós não pedimos desculpas por esse ponto. Essa é a verdade. Sua religião precisa ter um elemento expansionista. Portanto, não existe situação ou possibilidade de haver paz entre muçulmanos e não muçulmanos. O Islã é uma religião guerreira de muitas maneiras. Não pede desculpas por isso. Trata-se de expansão. Trata-se de conquista e assim por diante. Eles nem tentam esconder isso. Eles nem fazem rodeios. Eles simplesmente dizem. Dizem como é. Eles vêm dizendo isso. Eles vêm repetindo isso há anos, décadas. Ou dizem que o Islã está aqui para viver, sabe, para coexistir com várias religiões diferentes e todos nós podemos simplesmente dar as mãos e ser amigos. Essa religião foi enviada para dominar, para eliminar, para acabar com todas as outras religiões, para que as pessoas abandonem todas as religiões e aceitem o Islã. Apenas 2 em cada 5 acham que o Islã e os muçulmanos não podem se integrar. Vamos lá. Mas, pessoal, fico feliz que isso esteja acontecendo em maior escala e que vocês possam ver nas pesquisas. E se isso exigir lutar para conseguir, então vai exigir lutar para conseguir. Porque o maior propósito pelo qual a jihad foi legislada é tornar a palavra de Alá a mais elevada e a palavra dos descrentes a mais baixa, mesmo que os descrentes odeiem isso.
Mas não temos vergonha de dizer isso e não achamos que seja algo do qual devamos ter vergonha de dizer. Eles chegam a debater como matar infiéis. Já mostrei esse vídeo antes, mas preciso continuar mostrando isso, porque quanto mais eu mostrar, mais pessoas vão ver. Preparem para eles o que puderem de força e de cavalos, para que vocês causem terror. Vocês causarão terror. Vocês vão assustar e aterrorizar os inimigos de Alá. Os inimigos de Alá e seus inimigos. Eu vou, subhanallah, vou colocar medo e terror no coração do inimigo. Então, ulqi fi qulubi ladina kafaru ruhba, Ruhpa. fatarabu fawqa la'nak, bata neles acima do pescoço. Está te dizendo como matá-lo. Abertamente. E cortem os dedos deles. Cortar os dedos. Tortura. Por que o dedo? Porque não conseguem lutar. Você incapacita de forma muito inteligente. Você corta a mão. Bah! Não, vamos lá. Terminei. Allah finlandês está te dizendo como lutar. Subhanallah, se você perceber, ele está te mostrando os movimentos. Se mexe como o Jagger. E o movimento mais importante, fadribu minhum fawqa. E kullu bnan fadribu fawqa al-anaq. Parta para matar com um golpe só. Matar com um golpe só. Gênio. Olha isso. Olha Olha isso, olha. expressões faciais. Sim, Arrested. Sultão Muhammad. Se você encontrar os Fadl al-Hakab, isso persiste. Ou acerte o pescoço ou acima dele, que alguns chamam de Ar-Has. Foi exatamente isso que aquele cara tentou fazer em Belfast. Foi exatamente isso que aquele cara fez com Lee Rigby. Quero dizer, Osama Bin Laden se reviraria no túmulo no mar ao pensar: sério? Eu poderia dizer isso abertamente? Porque ele mentiu no início, dizendo que não fez isso. Depois ele admitiu, fomos nós que fizemos isso. Tivemos que falar disso de forma indireta. Mas ele ficaria tipo, cara... A gente pode simplesmente falar. E ainda assim temos idiotas no Ocidente que ainda, aqueles 2 em 5, deveria ser 4,5 em cada 5. O exemplo que estou prestes a usar, e espero que muitos de vocês tenham ido rever isso caso não se lembrem na época. Houve foi como um ensaio geral, se você preferir, no sentido de reunir todos os serviços de emergência. Eles escolheram o Shopping Trafford Center em Manchester para realizar um grande simulado de ataque terrorista. Eles reuniram os serviços e simularam um ataque terrorista para treinar como responderíamos. Um exercício muito válido. De verdade. No entanto, eles começaram esse ataque com um ator correndo e gritando Allahu Akbar. Naquela época, a maioria dos ataques terroristas que estavam acontecendo, e estávamos em tempos muito tensos, eu diria, eram ataques terroristas islamistas. O que aconteceu? E eu não conseguia acreditar. Uma variedade de diferentes líderes da comunidade muçulmana, grupos muçulmanos e todos os demais, eles saíram e reclamaram. O que você quer dizer? Começou com Allahu Akbar em vez de olhar para dentro e pensar, espera um segundo. A gente devia ter dito aleluia, porque é isso que ouvimos antes da maioria dos ataques terroristas. A gente devia dizer Jai Krishna, Jai Ram, porque é isso que ouvimos antes dos nossos membros começarem a voar para todo lado. Todos esses ataques terroristas islamistas acontecendo pelo mundo, não só aqui, mas em todo lugar, muitas vezes começam com pessoas correndo, gritando Allahu Akbar, explodindo mochilas, ou seja lá o que for. Ao invés de considerar a verdade, eles pressionaram tanto que a polícia de Greater Manchester acabou pedindo desculpas à comunidade muçulmana. Eles pediram desculpas por ofender vocês e disseram que isso nunca mais se repetiria dessa forma. A melhor forma de explicar é que acabamos de discutir Nigel Farage contra o Partido Único de Westminster. Quero que os telespectadores entendam que nas comunidades muçulmanas ocorre uma versão menor disso. Nossas lideranças são como o Partido Único de Westminster se unindo contra o Farage. Nossas lideranças da comunidade muçulmana não servem para essa função. Elas se unem contra vozes que desafiam o extremismo. Eles os ostracizam, isolam e depois incentivam fátuas contra eles. Os assassinatos de reputação que você vê contra Farage, quando se trata do Partido Único de Westminster, são exatamente o tipo de assassinato de reputação que essas lideranças que você mencionou fazem contra vozes muçulmanas moderadas. Fomos sequestrados por lideranças pró-islamistas neste país. E os líderes políticos, como aqueles muçulmanos no parlamento, também vamos dizer de forma educada, não são espertos o suficiente para perceber o que está acontecendo. Não acredito que seja falta de inteligência ou esperteza das pessoas. Acho que há algo além disso. Bem, muitos deles são colaboradores.
Interessante. Eu quase esqueci que você está ao meu lado, não se preocupe, mas acho que é uma situação fundamental. Eu vi uma das chamadas líderes comunitárias fazendo uma declaração outro dia nas redes sociais dizendo que os muçulmanos, todos os muçulmanos britânicos, precisam aprender autodefesa. Eles precisam, todas as mesquitas precisam ensinar todas essas coisas de autodefesa, e você precisa sair, você precisa ir para a rua, precisa estar pronta para lutar e tudo isso. E eu pensei comigo mesma, por que você não olha para si e se pergunta se existe uma suspeita em relação ao Islã, ou seja lá o que for, o que está acontecendo, potencialmente dentro dessa comunidade que pode estar despertando isso nas pessoas? Bem, sim, quero dizer, se olharmos para as estatísticas, isso frequentemente, e eu já mencionei neste programa antes, frequentemente as pessoas respondem e dizem, mas veja, você sabe, a maioria dos pedófilos neste país são brancos. E o nosso ponto é, sim, Há uma maioria de brancos. Sim, isso porque a maioria atualmente é branca, aliás. E eu não acho que isso vai durar muito tempo. há muitos homens muçulmanos paquistaneses como eu envolvidos nesses grupos de exploração de menores. São as minhas próprias comunidades que estão envolvidas nesses grupos de exploração de menores. Temos isso, sabe? Tipo, eu não sei o que está acontecendo com o Majid Nawaz agora. Ele fala muito bem. Sempre gostei dele, mas eu sei, mas nunca confiei totalmente nele. E desculpe, Majid, se assistir a este vídeo. Eu simplesmente não consigo entender sua insistência em continuar com essa comunidade. Eu sei que você passou por muita coisa. Você já passou por muita coisa. Mas eu não sei, tem algo que não me desce. Mas ele não hesita em criticar sua própria comunidade. É bem único nisso, tenho que admitir. Olha só. Esses vídeos e notícias continuam saindo diariamente. Mais um detento é condenado por ataques sexuais ao nosso povo. Ex-tradutor do exército britânico virou taxista após chegar à Escócia vindo do Afeganistão. É isso. Ele colaborou contra o Talibã, por isso sentimos que devíamos retribuir trazendo ele e a família para cá. E adivinha? Nem mesmo os bons são realmente bons. Estuprou uma passageira adolescente no táxi dele. Ele mirou em uma estudante de 19 anos depois de pegá-la após uma noite em Edimburgo no dia 13 de novembro de 2021. Em vez de levar a mulher para casa, Nabeel Zada a levou para uma área isolada em Jopa, a trancou no veículo e pegou seu celular antes de cometer o abuso. Isso não vai acabar, pessoal. Bem, não vai acabar bem para eles. Eu sei disso. Sei disso com certeza.